Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Rota 66 Espiritual. Hoje eu convidei o bispo Etelvino Garcia, um grande amigo de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, e ele vai comentar o livro de 1 Samuel. Olha que curiosidade, o filho dele se chama Samuel. Vai ser uma grande bênção. Vamos viajar? Olá, queridos. Pois é, nós estamos mais nesse encontro maravilhoso, que é esse encontro da Rota 66, a rota espiritual tão tremenda que é a Bíblia Sagrada. E hoje eu escolhi uma pessoa que para mim é um grande amigo e já esteve comigo em momentos muito difíceis da minha vida e que foi sempre um apoio e é sempre aquela pessoa que você gosta de estar junto, porque é uma pessoa, coração enorme e um homem de Deus. E com certeza eu acredito que ele vai falar bem desse livro, porque nós vamos falar hoje sobre 1 Samuel e o filho dele chama Samuel. Então está comigo hoje aqui o Bispo Theo. Seja bem-vindo, Bispo. Obrigado, meu querido Bispo Nildo. Muita saudade de você, a gente longe, né? Esse período todo, você aí nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui para conversar sobre esse livro tão importante e tão delicioso que ele é, né? Que é um livro fantástico das Escrituras. Glória a Deus, amém. Dá um abraço na Gorete, nas crianças lindas e maravilhosas, amém. Eu gostaria que você, se pudesse, fazer alguma introdução sobre esse livro. Do que trata mais ou menos esse livro, pelo menos? Alguma coisa para a gente entender um pouquinho. Esse livro, disponível, é um dos livros assim da Bíblia que eu mais gosto. É impressionante isso, né? Porque ele começa na época dos juízes, né, com o profeta Samuel, e na verdade ele é muito interessante porque ele começa com uma mulher estéril que se consagra ao Senhor, faz um voto ao Senhor. Essa mulher estéril, se tivesse um filho, esse filho serviria a Deus para sempre, e nasce Samuel, né? Glória a Deus. E Samuel é um profeta que se torna um juiz de Israel e é o último juiz de Israel, né? Depois de Samuel não... Israel estava vivendo essa época do juiz que durou um bom tempo, não sei se 300 anos, 400 anos, alguma coisa assim, em torno um bom disso. Tempo. Quem que era o sacerdote na época que Ana estava ali orando? Como é que era isso? Na época que Samuel nasceu, o sacerdote era Eli, né? O sacerdote Eli. E é interessante porque Ana sofria muito com o fato de não conseguir gerar um filho. Para Israel, naquela época, ser estéril era uma coisa terrível para uma mulher, né? Era até um sinal de maldição para algumas. Juízo Ana, de Deus, alguma coisa assim. Exatamente. E Ana sofrendo no altar de Deus, né, chorando. O profeta Eli olha para ela e fala: essa mulher está embriagada, chama a atenção dela, como se ela estivesse embriagada naquela hora do dia. E ela abre o coração, né? Ela abre o coração dela para Eli, e Eli fala uma palavra muito interessante: que Deus faça segundo o pedido do seu coração. E aí nasce Samuel, né? Nasce Samuel, que foi um dos profetas notáveis, né? Que era um juiz, e o juiz naquela época ele não era um rei, mas ele era o líder de Israel, né? Ele era o líder da nação, né? O povo seguia todas as diretrizes dele, as orientações, né? E é muito interessante isso, Nildo, porque a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 3, que naquele tempo, no tempo que Samuel nasce, Samuel servia, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, quase não se ouvia uma profecia, quase não se tinha
uma palavra profética naqueles tempos, apesar de ter um sacerdote, né, que era Eli, tinha os filhos de Eli que também serviam a Deus, mas de forma totalmente religiosa e equivocada, né? E as visões não eram frequentes. E aí vem Samuel, um menino, tá? Deus chama Samuel e Samuel acha que é Eli, né? E ali ele percebe que, na verdade, esse chamado era Deus falando com Samuel. E aí tem um parênteses aqui, Bispo Nildo, que eu acho muito interessante, que diz que os olhos de Eli começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Uau. É interessante, quando um homem de Deus perde a visão, ele não percebe mais, ele deixa de perceber o mover de Deus, ele deixa de exercer o sacerdócio que ele deveria exercer. Isso fez com que Eli negligenciasse com os filhos dele. Os filhos de Eli faziam coisas erradas, pegavam a gordura que não era para pegar, né? A gordura que era para ser ofertada a Deus, queimada, né? A Deus eles pegavam a melhor parte da carne para eles, tinham relações sexuais com as mulheres que serviam no tabernáculo, e Eli não se posicionou como sacerdote. Quando um homem de Deus perde a visão do futuro, perde a visão do que está ao lado dele, né, figuradamente, a consequência é que o estrago que vai ser feito, né, o estrago que vem a seguir é muito grande. E isso acabou culminando com a morte dos filhos de Eli e a apreensão da Arca de Deus, que era o maior símbolo de Israel nessa época, né? Os filhos de Eli vão para uma guerra, levam a Arca de Deus, perdem a guerra e a Arca de Deus é capturada. O Finés, eles têm a Arca como um amuleto, uma presença de Deus, né? Era uma coisa para eles, uma coisa mística e religiosa, enquanto que na verdade não honravam a presença de Deus, né? Exatamente, porque a Arca de Deus simbolizava isso e não era um amuleto, né? Era muito forte. Quando o exército inimigo sabia que a Arca de Deus estava no arraial, eles temiam, porque eles entendiam que o próprio Deus estava naquele lugar. Como eles levaram essa arca de forma errada, estavam em pecado, né? Deus permitiu que Israel perdesse aquela guerra, a arca foi capturada pelo inimigo, e isso acabou, a notícia da morte dos filhos acabou levando também à morte do sacerdote Eli, né? Então é uma coisa assim que, estudando esse livro, e como pastor, como bispo, como sacerdote de Deus, às vezes nós como pais, né, nós não podemos perder a visão e não podemos perder o sacerdócio que Deus colocou na nossa mão. Ele perdeu a visão, acabou perdendo o sacerdócio, perdendo os filhos, perdendo a descendência e perdendo a sensibilidade à presença de Deus. E isso é brutal, né? Eli acaba morrendo, Samuel acaba assumindo né? O sacerdócio. E aí começa uma nova história, né? Porque ele agora ele é juiz, ele é sacerdote, ele é um profeta, quer dizer, ele tem unção sobrando, né? Mas parece que isso vai por um tempo e depois já começa as águas também mudarem, né? O que aconteceu, Théo? Então, é interessante isso, né, Bispo Nildo, porque o menino Samuel, né, se torna um homem, se torna um juiz de Israel, um profeta reconhecidíssimo em Israel, respeitado, né, que tinha essa sensibilidade que Israel não tinha há muito tempo, né? Ou seja, Samuel consultava o Senhor e tinha uma resposta clara de Deus para Israel, para as batalhas de Israel, para as guerras de Israel, né, para tudo aquilo que o povo de Israel ansiava. Mas em determinado momento, né, depois que essa arca vai para as mãos do inimigo,
E aí tem uma passagem que eu acho muito interessante, né? Que eu não queria deixar passar em branco aqui, porque o exército inimigo captura a arca de Deus e coloca a arca na casa, né, num templo, onde havia a imagem de Dagon, que era o deus dos filisteus. E aí nós sabemos, né, no primeiro dia que a arca esteve lá, no dia seguinte Dagon, a imagem estava prostrada diante da arca. Levantaram a imagem novamente, no segundo dia estava tudo decepada, cortada a imagem aos pés da arca, né? E aí Deus envia uma praga para os filisteus e humilha, né, os príncipes dos filisteus, porque a forma de retirar a praga, que foram úlceras, hemorroidas e coisas desse nível na vida dos filisteus, a direção que o sacerdote dá é: vocês vão ter que fazer imagens da sua enfermidade. E aí você imagina os príncipes dos filisteus tendo que moldar com barro a imagem das hemorroidas deles. Uau, que coisa terrível, hein, Bel? Eles foram extremamente humilhados, né, por tocar na arca de Deus, por levar a arca do Senhor, colocar numa posição onde ela não deveria estar, né? E aí quando volta esta arca, né, Samuel fala, os filisteus são derrotados, tal. Samuel chama a atenção de Israel para buscar o Senhor, tal. E o povo de Israel pede um rei. E aí, Bispo Nildo, uma frase nesse livro que, quando Samuel chega diante do Senhor e fala: olha, o povo está querendo um rei, né, se sentindo rejeitado, porque seria como se ele fosse hoje um governante e alguém falasse: não, nós não queremos você governando, nós queremos um outro governante no seu lugar. A diferença é que o juiz Samuel, sacerdote, profeta Samuel, ele tinha sido instituído, escolhido por Deus, e era a voz de Deus para o povo. Todos os outros reinos ao redor de Israel eram regidos por reis que eram eleitos pelo povo, né? E a sucessão através dos filhos e aquela coisa toda. E de repente os filhos de Israel, que a vida inteira, desde a saída do Egito, quando Moisés leva o povo, depois Josué, e depois da morte de Josué, os juízes, né, vieram reinando e dirigindo o povo de Deus, que era a voz de Deus para o povo. De repente o povo fala: nós queremos ter um rei como os outros reinos têm. E Deus fala para Samuel, Samuel, eles não estão rejeitando a você, não se preocupe, eles estão rejeitando a mim. E isso é uma coisa assim que... Isso é uma coisa, porque na verdade, Deus fez um povo de propriedade particular. Era um povo diferente, que era para depender sempre dele, né? E de repente agora esse povo não quer ser esse povo de propriedade. Eles não entenderam que eles eram tão diferentes que eles poderiam de fato ficar sem um rei, porque eles já tinham o rei dos reis, o Senhor dos senhores com eles. O Senhor dos senhores. O povo queria o que os outros reinos tinham, só que o que os outros reinos tinham não tinha nada de espiritual. Era a força, era a glória, era a pompa, né, de um rei. Ah, não, esse é meu rei, né? Ah, é mais ou menos assim, quem quer ser o rei? Ah, meu rei é aquele profeta ali, profeta, mas, né, o profeta ele não se vestia como um rei, né? Ele era uma pessoa enviada por Deus, tinha a autoridade de Deus, mas... E hoje, trazendo um paralelo para isso, infelizmente, muitas pessoas têm buscado a figura que o mundo representa, sabe, achando que é a escolha de Deus. Então, as pessoas buscam coisas, né? As pessoas buscam glória, as pessoas buscam poder, buscam a pompa, né? E Deus não está nesse lugar. Tem até um livro muito interessante que um amigo meu escreveu, não sei se você conhece, o Bispo Nildo.
chamado Bois ou Levitas. Sim. Esse eu conheço. Que conta um pouco dessa história, né? Sabe? Sim. Quando a arca vem, quando Davi vai buscar a arca, né? E é bem isso, sabe? Os carros de bois representam a pompa, representam o glamour que muitos têm buscado e achado que vão encontrar Deus ali. O povo de Israel, quando pede um rei, esse é o sentimento que gera no coração tanto de Samuel quanto no de Deus. Eles estão me rejeitando, né? E ainda assim Deus escolhe um rei, cara. Deus fala, não, tá bom, então eu vou achar um rei para esse povo. E aí fica uma incógnita muito grande, né? Que é o que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Nessa sequência entre Davi, o rei Davi, que foi o segundo rei, e o rei Saul, que foi o primeiro rei escolhido por Deus e, aos olhos do povo, o homem mais lindo de Israel, né? Nós vamos entrar no período da monarquia. Então, o primeiro rei de Israel, quem foi o primeiro rei de Israel? Então, fala para esse pessoal que está com a gente. O primeiro rei de Israel foi Saul, né? Saul, ele era um homem da tribo de Benjamim, né? E segundo a Bíblia, do ombro para cima não existia em Israel homem mais bonito que Saul, né? Então ele tinha não só uma boa aparência, ele tinha uma boa presença, né? Era de uma tribo benjamita, de Benjamim, e Deus fala com Samuel a respeito dele, né? E Samuel unge Davi rei, né? Unge Saul como rei de Israel, mas algumas coisas me chamam a atenção, Bispo Nildo. Eu queria fazer um paralelo aqui, porque sim, é muito interessante isso. É muito interessante isso, né? O rei Saul, né? O Saul é ungido rei, mas antes disso, ele se encontra com o profeta Samuel. Ele estava lá procurando uma jumenta que tinha se perdido do pai dele, né? E o profeta Samuel derrama azeite na cabeça dele quando eles têm um encontro, e Samuel fala, olha, Deus está te entregando o reino nas suas mãos, né? Se você seguir os caminhos de Deus, tal, Deus vai ser contigo, Deus vai te prosperar, tal, toda aquela palavra. Saul sai dali, se encontra com os profetas do Senhor e começa a profetizar, porque o Espírito de Deus vem sobre Saul. Então, assim, Deus escolhe Saul como rei, coloca do Espírito dele sobre Saul, né? Que é a autoridade, a unção, né, de Deus para reinar através da vida de alguém, né? Quando Deus entrega para nós, outorga para nós o Espírito Santo de Deus, nos dá a possibilidade de ser a boca de Deus, a direção de Deus segundo o coração dele. Mas no dia que Saul vai ser ordenado rei, o profeta Samuel reúne todo mundo, tal, e aí jogam sortes, e a sorte cai sobre a família de Saul, né? Quis, que era o pai dele, e aí cai sobre Saul. E aí perguntaram, cadê Saul? Cadê o Saul? Ele estava aqui, não, Saul tá onde? Tá aí. De repente alguém falou, tá ali, escondido no meio da bagagem. Uma coisa muito interessante, porque eu já falei sobre isso um dia, o que você leva, né, de bagagem, né? E aí eu fiquei pensando, né, Saul escondido atrás das bagagens, as suas bagagens. Tá certo que aquelas bagagens simbolizam, era bagagem de outras pessoas também, ok. Mas assim, na palavra eu dizia, gente, Saul estava escondido atrás de tudo aquilo que limitava ele. Ele se colocou, se protegeu atrás de coisas que somente limitavam ele, né? Fraqueza, insegurança, né? A ausência de uma direção, de fato, para a vida dele. Ele era um cara totalmente inseguro, né? Sim, e é isso que eu acho incrível, porque aparentemente ele era o cara que devia ser o rei. Ele era fisicamente forte, ele aparentemente era um cara lindo, era de uma família de nome em Israel, né? Era uma família que tinha bens. Mas o que me chama a atenção, Bispo Nildo, é que antes dessa escolha, o profeta Samuel já havia derramado óleo na cabeça dele. O Espírito de Deus já tinha vindo sobre a vida dele.
E essa bagagem toda, ele se escondeu, lógico, porque ele teve medo, ele se sentiu inseguro, ele não se achava capaz. Todo esse processo que somente Deus pode fazer para quem nunca foi. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Deus mudou isso na minha vida. Imaginar que eu fosse pregar a palavra de Deus para centenas de pessoas, nossa, falar de Deus para uma pessoa já era timidez, né? Então você imagina Saul naquele momento. E aí me vem uma coisa à mente, sabe? O povo escolheu um homem. Deus coloca o espírito dele nesse homem. Mas esse homem mostra toda a humanidade dele no dia da coroação. Apesar dele ter o espírito de Deus na vida dele, ele permitiu que a humanidade dele, os medos, as inseguranças, aquilo que o limitava, que são as bagagens emocionais, ele estava escondido no meio disso, quando ele poderia ali ter tomado uma posição que Davi tomou, Ele poderia ter falado, não, Deus está me elevando, eu estou profetizando, o Espírito de Deus está comigo, o profeta está me respaldando, o povo está comigo. Você está entendendo? Não, ele se escondeu, ele permitiu que a fragilidade humana dele, naquele momento, fizesse ele recuar. E isto, parece que não, mas marcou todo o reinado de Saul. E o que fez ele perder o seu reinado. Porque Saul, apesar de ter a unção de Deus, de ter o Espírito de Deus, ele sempre andou segundo a humanidade, segundo a alma dele. Então o medo, a desobediência, a preocupação com que os homens iam falar a respeito dele, depois de ungido rei, ele foi para uma batalha, Deus dá uma direção, para que ele destrua, os amonitas, que ele prendesse o rei, destruísse todos os... não deixasse nada, nem ovelha, nem nada, porque era um povo extremamente pecador. E ele vai, mata todo mundo, mas ele não mata o rei. E pega todas as ovelhas, todo o despojo dos animais. E é interessante isso, Bispo Nildo. Eu já tinha lido Samuel, pelo menos, assim, brincando, umas 30 vezes. Olha só que coisa interessante. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Então olha que coisa interessante, Samuel, quando juiz, ele levantava altares ao Senhor. Todas as vitórias de Israel, ele levantava altares. Saul levantou um monumento a ele. Então o povo escolhe um rei, querendo copiar os países, ao redor, os povos ao redor, que era extremamente humano. Esse rei recebe o Espírito de Deus, mas ele simplesmente deixa de lado esse Espírito e começa a agir como os outros reis agiam, buscando para ele a glória. E quando alguém abre mão do Espírito de Deus, abre mão da presença de Deus, inevitavelmente ela vai começar a colocar o seu ego no lugar que Deus deveria ocupar, E isso fez Saul cair. Isso levou Saul a perder o reinado. É justamente isso. Eu estava conversando com o Bispo Erasmo outro dia sobre a questão do povo que pereceu no deserto, que se prostrou no deserto, toda aquela geração, 600 mil homens, E o que acontece é que a incredulidade, no caso deles, a incredulidade gerou desobediência, e a incredulidade é que fazia com que eles buscassem outras alternativas. Já que eu não creio nesse Deus, eu busco outras alternativas. Já que Saul, nesse caso, não crê nesse Espírito Santo que pode ajudá-lo, abençoá-lo, e então ele vai honrar, então ele
ele volta-se para si mesmo. E ele precisa se suprir, já que ele não quer se suprir com o Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, né? Com o consolo do Espírito Santo, ele precisa se consolar de alguma forma. E aí que ele começa a inventar esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Né? Outra ocasião, eles estavam esperando o profeta Samuel chegar para fazer os sacrifícios para o povo e para a guerra. Como o profeta demorou, ele ficou com medo do povo. Quando você não é governado, quando o teu governo não é por Deus, não é pelo Espírito Santo de Deus, você acaba ficando escravo da opinião daqueles que estão abaixo de você, dos teus liderados. E o medo de perder o seu povo, o medo de perder os seus liderados, fez com que ele fizesse o sacrifício que não era a função dele, era a função do profeta. Isso fez com que o reino fosse tirado da mão dele. Deus tira o reino das mãos dele, mas não tira o reinado. Como assim? Deus fala com Samuel, olha, unge, vai na casa de Jessé. Samuel entra lá para ungir um novo rei, e Saul estava reinando, né? E aí Samuel chega, vê os filhos de Jessé, o irmão mais velho de Davi era um homem bonito também. Samuel faz uma comparação lá. Começa a comparar segundo a primeira escolha, né? Segundo a primeira escolha, e Deus fala, não, agora não. A primeira escolha, meu interesse era que o povo olhasse para ele e visse um rei, a aparência, mas eu não escolho pela aparência, eu escolho pelo coração. Todos os filhos de Jessé estão à mesa, menos um, que era o mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas, provavelmente um adolescente na época, devia ter seus 16, 17 anos de idade. Chamam Davi e Samuel repete a mesma atitude que ele tinha tido com Saul lá atrás. Ele derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, né? E libera a unção profética sobre a vida de Davi. E aí tem algumas coisas que eu acho incrível, porque Deus unge um outro rei, Davi, com um rei em exercício. E Deus não mata Saul, não tira Saul do reinado. E aí, como é que faz? Como que Davi, um menino, vai se tornar um rei à altura de Saul? Porque o povo tinha uma identidade com Saul. Apesar de tudo, era o rei que o povo queria. Não é verdade? Era o rei que... E aí surge um gigante. Aí surge um desafiante, né, contra o exército de Israel. A história de Davi e Golias, que é muito conhecida. E que por 40 dias aquele gigante, um homem de 2,60 metros, se eu não me engano, a altura dele, com escudo de 35, com uma couraça de 35 quilos, uma lança que tinha uma ponta de 7 quilos. O cara era um monstro. Era um monstro. Né? Era um monstro. Um monstro. E chegava diante de Israel e desafiava, olha, nós não precisamos guerrear, manda um homem valoroso, um guerreiro de vocês aí, e vamos lutar. Foi a quarentena do terror e da covardia ao mesmo tempo, do terror feito por Golias e da covardia de Israel, incluindo o seu líder, que era o rei Saul, não é verdade? Que era o rei Saul. Mas olha que coisa interessante, 40 dias esse gigante afronta Israel, e aí Saul estava lá, Saul era o rei. E aí Saul fala assim, olha, quem tiver coragem de enfrentar esse gigante, eu vou tirar os impostos da sua família e vou dar minha filha para você casar. Todo mundo se olhava e falava assim, quem tem coragem de enfrentar o gigante? Por quê? Porque o povo escolheu um homem pela humanidade, não pela unção que ele tinha. Esse homem começa a reinar como os outros homens reinavam, deixando de lado a obediência, a presença de Deus, o temor a Deus. Quando eles olham um gigante, tudo que eles veem é o que um homem vê. Como o povo quando saiu lá de Israel, se via como um gafanhoto. Como é que eu vou vencer esse cara? Ele é mais forte que eu. E aí nesse interim, o pai de Davi manda ele lá para a guerra para ver como é que estão os irmãos. E Davi vai lá levar os queijos
A Bíblia diz que Davi chegou exatamente na hora que o gigante estava afrontando Israel. Ele entregou os queijos para o cara que guardava a bagagem e saiu correndo para a frente de batalha. Então, o rei em exercício, quando foi ungido, se escondeu no meio da bagagem. Davi correu da bagagem para frente da batalha. Davi corre, chega lá e fala assim: o que está acontecendo? Quem que é esse incircunciso? Quem que é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? Esse aí é Golias. Quem derrubar ele, o cara vai casar com a filha do rei, não vai ter imposto, e Davi vai para cá, vai para lá, e pergunta. O irmão mais velho de Davi chega lá e já chama a atenção dele, fala: você veio aqui bisbilhotar, porque eu imagino o seguinte, né? O irmão mais velho vê o irmão mais novo ali na frente de batalha, e o irmão mais novo querendo ir para a guerra, e ele morrendo de medo, é melhor desqualificar, né? E isso acontece até hoje. Quando alguém se levanta em nome de Jesus para fazer algo grande, e o líder, o irmão mais velho, a pessoa que está há muito tempo do lado dele na igreja, que não tem a atitude de fazer, muitas vezes tenta desqualificar para que ele desista da batalha. Mas a Bíblia diz que Davi se desvencilhou e tal, e dali a pouco alguém falou: vamos levar esse menino para Saul. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu penso que Saul pensou assim: o cara, nem eu tenho coragem de enfrentar esse gigante, o que esse menininho aqui vai querer derrotar? Você não pode. Davi fala: olha, eu cuidava das ovelhas de meu pai, apareceu um urso e apareceu um leão, e eu peguei o leão e matei o leão, matei o urso. Deus me entregou o leão e me entregou o urso. Assim como Deus fez isso, ele vai me entregar esse gigante. E Davi não estava ali como um pastor de ovelhas. Todo mundo olhou para Davi e viu Davi como um pastor de ovelhas. Mas ao contrário do que Saul tinha feito, Davi, quando recebeu o óleo da unção de rei, ele entendeu que Deus havia ungido ele. E aí ele decide encarar aquele gigante, né, com o que ele tinha, uma funda, uma pedra, e todos conhecem a história, saíram um contra o outro, o gigante afrontando ele: você vem com pedras, com paus, tal, né? Hoje os abutres vão te comer, não sei o quê. Davi fala: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uhul! Davi inverte a situação, ele tira do natural, exército homem com homem, e traz o Deus dele para a batalha, traz o Deus dele para a guerra. E todos sabem que aí Davi vence a batalha. Passado alguns anos, né, Saul ainda persegue muito Davi. Davi se torna o rei de Israel depois da morte de Saul, né, e se tornou um grande rei em Israel, né, um grande rei em Israel, né? O mais querido, o homem segundo Deus. Jesus é raiz de Davi, é isso? Quer dizer, o reinado de Davi foi tão fantástico que Deus falou para ele: olha, da sua descendência vai nascer o meu filho. Né? E isso é uma coisa incrível, né, Bispo Nildo? Porque é exatamente isso. É isso que eu queria deixar. Quem abre mão do Espírito de Deus, da unção que recebe de Deus, e tem tantas unções que nós recebemos, né? Quando você é ungido um sacerdote, bispo, pastor, quando você é ungido um diácono, quando você recebe uma oração pastoral, uma oração sacerdotal, você que me ouve nesta noite ou neste dia, né? Não sei o horário que você está me vendo agora, né? Que você recebe um toque do Espírito de Deus na sua vida. Não troque isso pela humanidade, pelas coisas que te dão prazer no mundo. Porque quando você coloca Deus, como Davi fez, quando você traz para a sua vida o Senhor dos Exércitos, você jamais vai ser vencido. Davi nunca perdeu uma batalha. Amém. Sempre que ele esteve presente, ele venceu. Ele venceu em todas, porque sempre ele trouxe para a batalha o Senhor dos Exércitos. Amém. Né? Então esse livro é fantástico. Bispo Theo, deixa pra gente fechar, por causa do nosso tempo, que eu vou te pedir que você fazer uma oração no final agora aqui, mas pra gente simplificar aqui, assim, sintetizar. Então a gente fala assim, quando a gente olha para 1 Samuel, a gente olha pelo menos para 2 grandes homens,
Samuel, o homem da transição, não é isso? E Isto, Davi, o rei Davi, que o homem foi segundo o o coração grande de rei Deus. de Israel. É, Glória a Deus. exatamente. O homem que fez toda a diferença em Israel como rei. Amém. Glória a Deus. Nunca existiu Amém. um rei como ele, né? Amém. Glória a Deus. Eu quero abrir a tela aqui, quero pedir para você fazer uma oração para as pessoas que estão nos assistindo agora, né, abençoando a vida delas, enfim, que você possa fazer esse fechamento, e aí eu volto contigo para a gente dar um tchau, tá bom? Deixa eu abrir a tela para você aqui. Ok, meu querido, eu quero deixar só para você, então, exatamente essa passagem onde Davi se lembra do leão e do urso que ele venceu para ir lutar contra o gigante. Está lá em 1 Samuel 17, de 34 a 37. O que eu quero que você nunca se esqueça, independente das batalhas, das guerras, das lutas que você viveu, você já venceu o seu urso, você já venceu o seu gigante. O teu Deus, o nosso Deus, né, já te deu vitórias contra ursos, já te deu vitória contra leões. E eu não sei se nesse momento que você me ouve, você está diante de um Golias, você está diante de um gigante. Esse gigante pode ser uma enfermidade, esse gigante pode ser um problema financeiro, pode ser um problema no seu casamento. Não sei qual é o tamanho do seu gigante, mas eu sei que o teu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Davi, ele está contigo para te dar vitória sobre ele. Então vá em nome do Senhor dos Exércitos contra esse gigante. Não vá só na sua força, mas vá em nome do Senhor dos Exércitos. E assim como Davi, como esse rei maravilhoso, venceu, se lembrando das vitórias que ele teve no passado, né, e venceu o gigante naquele momento, no presente, você, meu irmão, você, minha irmã, que já teve muitas vitórias no passado, esses gigantes que se levantam contra a sua vida, eles vão cair por terra em nome de Jesus e em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Vai vencer seus gigantes, vai exercer o sacerdócio, a unção que Deus deixou na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido Bispo Theo, muito obrigado. Que prazer enorme estar falando com você. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar por essa noite preciosa. E olha, eu acho que a gente vai estar, talvez daqui uns anos, né? Já mais. Eu tô com cabelo branco, mas a gente vai estar mais velhinho um pouquinho. O meu talvez, também, né? você ainda tem cabelo, né? O meu já acabou. Mas nós vamos continuar assistindo esse vídeo e com certeza ele nos abençoe muito. Também Deus te abençoe. Obrigado por participar da jornada da Rota 66. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite, querido. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe todos os que nos ouvem agora, em nome de Jesus. Grande abraço. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Tchau, meu querido.